Prezados irmãos, que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer uma vez mais. Nós queríamos reforçar aqui um aviso que na última sexta-feira desse mês nós vamos fazer mais uma homenagem a Chico Xavier, o nosso querido irmão maior, Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ter a parte artística, nós vamos ter lembranças dele a respeito da palavra, né? E vai ser muito bom, porque é a 22ª ou 23ª festa que nós fazemos em homenagem a ele. Não faço mais que a minha obrigação, porque quando ele mandou que nós abríssemos a casa, nós imaginávamos que seria assim no fundo de casa, que ia ser tudo muito pequeno, mas logo na primeira reunião, nós vimos o tamanho que era o Rede Vivo no plano espiritual. Aí eu imaginei, não pode ser só aqui em casa, as coisas vão acontecer como aconteceu. Então hoje, graças a vocês todos, nós temos assim uma presença amiga em todos os trabalhos. Mas o que nós achamos, assim, muito preocupante é que ninguém gosta de estudar. Quando nós fazemos um trabalho de cura, de psicografia, logo a casa fica mais cheia. Então, na terça-feira, quando nós temos um trabalho que é de estudo, dirigido pelo nosso Newton e pela nossa Wanda, então a casa fica mais reduzido o número de pessoas. Na quarta-feira, nós temos também um trabalho de estudo com a nossa Mônica, também fica reduzido. No sábado também. Na quinta-feira, à noite, nós temos a presença do nosso querido Jackson, que também fica reduzido. Então, eu imagino o seguinte: enquanto nossa alma não tiver sede de aprendizagem, nós vamos ficar estacionados. Claro, nós vamos receber a graça de Deus, Ele não desiste de nós, de forma nenhuma. Mas tem uma coisa, um detalhe: todos nós aqui na Terra temos um período de sofrimento, um período de provação. E quando esse período chega, eu quero ver como é que nós vamos fazer. Vocês sabem, ontem nós sepultamos um cunhado meu. Então eu percebi a ausência da religião. Não que fosse mal, não. Mas a pessoa, ela pode ser boa. Ela pode ajudar o próximo na medida do possível. Ela pode exemplificar a fraternidade entre os filhos, entre a esposa. Entretanto, na hora que a aprovação chega para a pessoa, ela não tem recurso. Não tem recurso. Hoje ele está no mundo espiritual, meu cunhado, e eu tenho certeza que a estrada que eu vi já estava bem planificada. Mas o que eu digo é o seguinte: é a mesma coisa da pessoa que faz uma torta muito deliciosa, um doce muito delicioso, mas no entanto ele não pode comer. Ele fez, mas ele não pode saborear. Então é preciso nós estudarmos. Jesus já foi tão claro: conheça a verdade e ela te libertará. Então vamos lá. Hoje eu escolhi uma lição 105 do livro Caminho, Verdade e Vida. Então diz o seguinte: nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Lucas capítulo 9, versículo 28. Emmanuel, ele fez esses livros de mensagem que nos ajuda tanto a compreender, porque ele pegou pedacinhos do Novo Testamento e depois ele desenvolveu o raciocínio. E muitas coisas nós não entendemos, mas depois da leitura nós passamos a entender. Então Emmanuel diz: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para
presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos do discípulo. Ora, companheiros, veja bem, aqui a coisa é muito clara. Ele convidou Pedro, que é Simão, né? Simão Pedro. Ele convidou Tiago e convidou... Espera um pouco. Ele convidou Simão, filho de Zebedeu, para... É que eu sei quem é os filhos de Zebedeu, por isso que eu fiquei procurando aqui e não achei. É João e Tiago, gente. E tinha André também, que era filho de Zebedeu. Então ele convidou o João, convidou Tiago e convidou também Pedro. Os filhos de Zebedeu são 2 aqui, que foi testemunhar o que aconteceu naquele monte. Então vamos ver. Eles foram presenciar a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos do discípulo. Ora, muita gente fala no Espiritismo como se fosse erro muito grave nós evocarmos um espírito. Parece um erro enorme, mas não é. Vê que Jesus, o próprio Jesus, ele subiu ao monte, chamou 3 discípulos para presenciar. E ali apareceu diante deles, materializado, Elias e Moisés. Vocês imaginam um de cada lado. Olha, então cai por terra tudo quanto nós ouvimos falar a respeito que a pessoa morre e vai ficar dormindo ao lado do Senhor. Aí chegará uma hora que ele vai ressuscitar. Porque é a hora que ele vai falar, você fica, você não, você fica, você não. Isso é cabeça do sacerdote. Não tem nada escrito no Evangelho sobre isso. Que vamos ficar dormindo ao lado do Senhor. Por outro lado, nós ficamos assim, muita gente sente medo de morrer por causa do inferno. Olha, nem foi pecados tão grande, mas acha que vai para o inferno. Outros acham que vai para o purgatório. Quem vai para o purgatório, segundo a religião, ele vai sair um dia. Agora, o inferno, gente, é a eternidade. A eternidade. E outro que a gente não sabe nem quem poderia ocupar o lugar no céu. Porque quando nós convivemos com as pessoas, nós notamos a dificuldade que as pessoas têm em serem boas. Para começar, do amar ao próximo como a si mesmo. As pessoas têm muita dificuldade de perdoar, por exemplo, principalmente no seio da família. Então nós vamos falar sempre de como nós fomos maltratados no seio da família. Então como é que nós podemos ganhar o céu? É difícil demais e muitas vezes nós toleramos, mas não gostamos. Então é difícil. Agora o inferno, eu até brinco que está tão lotado que não tem nem vaga, a fila está grande. E eles não estão querendo mais ninguém lá, porque dá muito trabalho. Então, gente, isso não existe, isso é conversa do sacerdote. O que realmente existe são planos de evolução. É maravilhoso. Vocês podem ter certeza que é maravilhoso. Olha, meu cunhado faleceu então na noite de quarta para quinta-feira, na madrugada. Meu Deus, no domingo eu vi uma estrada, eu fiquei encantada com tudo aquilo. Não era larga, mas também não era estreita. E tinha do lado direito e do lado esquerdo arvoredo, muito bonito as árvores, muito bonita, e o chão era de terra batida. E eu falava para minha irmã, vem, e ela dizia, não vou não. Depois eu falei para ela, viu como é que é? O caminho que você tinha que percorrer foi aquele que eu vi. Você ia ter que enfrentar e ir lá despedir dele, porque os médicos estavam chamando. Então, eu estou tirando isso, gente, como lição. Ela me desculpa, a gente não deveria falar que a pessoa está ausente, mas a minha irmã me compreenderia, com certeza. Então, aquela estrada planificada. E meu cunhado, ele
tem a virtude dele, mas nunca foi religioso. Agora vocês imaginem o que Deus guarda para aquele que quer segui-lo, para aquele que vive procurando ajudar o próximo, para aquele que vive, enfim, orando, aquele que sente a dor do semelhante. É maravilhoso. Então, a gente precisa estudar para a gente ficar assim, entusiasmado, não é? Com a lei. Por que convocou os demais companheiros? Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Olha, aqui Emmanuel coloca, gente, por que será que ele não convidou os outros? Por acaso eles eram diferentes? Não, mesmo dentro de uma casa espírita, aonde a amizade, graças a Deus, é muito grande, e cada vez nós abrimos mais o leque da amizade. É como se fosse nossa família, como se fosse um pouco nossa família. Então, isso tudo nos leva a entender, sabe, que na casa espírita, mesmo todo esse amor, essa compreensão, essa resignação, a gente chega às vezes cansada. No entanto, ver o rosto de um amigo, de um companheiro, aquilo nos dá uma satisfação enorme. E aí nós continuamos, vamos dizer, continuamos. Mas nem todos pensam como nós. Não existe uma afinidade completa. Existe sim um entendimento de nós tolerarmos os nossos companheiros. Porque ninguém é obrigado a pensar como o outro pensa. Mas nós temos que examinar o que é certo e o que é errado. E depois o que está dentro da doutrina é esta leitura que nos faz tão bem. São os livros. Nós falamos de Chico Xavier, não que os outros não tenham seus valores, mas eu adotei o Chico na minha vida, eu tinha 17 anos. E essa adoção, que nem eu falo, é um amor tão grande, é uma gratidão tão grande. E falar a verdade, ele era um apóstolo dos últimos tempos. Do século XX, ele era um apóstolo. Então, a gente precisa valorizar a casa espírita. Porque basta chegar aqui, gente, para nós sentirmos alegria, sabe, do coração. Mas isto é o calor humano, isto é a fraternidade mais pura que nós possamos imaginar. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar para no plano espiritual, certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades, além possível, nem todos. Peraí. Nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Olha que grande ensinamento que Emmanuel está dando. Porque cada qual tem um grau de evolução na casa espírita. Ora, eu não poderia querer psicografar. A dificuldade, eu não tenho mediunidade de psicografia. Eu precisava escrever algumas coisas sobre a minha vivência lá em Uberaba. Mas, no entanto, eu não gosto de escrever. Os pessoal sabem disso, só por falar. Falar, segundo o espírito que incorporou no Chico, para conversar comigo, ele disse, você nasceu para falar de Jesus e Kardec. Então, é melhor não escrever. Agora, aquele que tem o dom da palavra, fale. Aquele que tem o dom da escrita, escreve. Aquele que tem a pictografia, a facilidade do desenho, faça. Porque isso é tudo em memória a nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe maior nem menor. Existe aquele que trabalha mais com amor. Esse é o maior. Aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que sabe captar os benefícios, né? Não se confia imprudentemente um aparelho de produção
preciosa, cujo manejo depende de competência prévia aos primeiros homens, que suja todos os bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão no além um pronto às grandes revelações. Tem aqueles que são profetas. Tem aqueles que sabem profetizar e falam, olha, amanhã vai acontecer isso. Como nós ouvimos uma verdade que corre, acho que no globo inteiro, um dia a Terra vai se modificar. Isto é uma verdade, isso é uma profecia verdadeira, porque a Terra vai passar para a terceira revelação, que é um mundo de regeneração. Então isto, gente, vai acontecer e tudo será maravilhoso. Por quê? Porque vai prevalecer a vontade de acertar. O bom, ele vai ganhar um espaço enorme, seja na política, seja nas casas públicas, seja nas religiões, seja, enfim, todos os departamentos, sabe, de cultura, de departamentos que são públicos, vai ter a vontade de acertar. Nós queremos acertar, porque o mal nós já entendemos que não é bom. E isso eu convido a todos a orarem pela paz do globo terráqueo. Nós temos que orar pelo planeta Terra, porque onde houver murmúrios de guerra, que cesse. Esse pessoal tem que entender que a guerra não constrói, ninguém ganha, todo mundo perde. Perde milhares de pessoas, muitas vezes, aos nossos olhos, são inocentes. Então é preciso que nós entendamos tudo isso. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além um pronto de grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Gente, às vezes as pessoas acham bonito psicografar. Tem vontade até de escrever livros, mas ainda tem a psicografia, mas não é para tanto. Ainda está limitado. Nós não podemos lançar livros que nós não, afinal de contas, não estamos preparados. Será que nós estamos preparados para a multidão? Será que nós vamos aguentar como o Chico aguentou? Ficar até altas horas da noite? Ou às vezes sair às 5 horas da madrugada? Atendendo. Será que nós estamos preparados para isso? Então, por que a ambição de escrever livro? A gente precisa tomar cuidado, realmente é conosco mesmo. É conosco mesmo. Porque isso é uma vaidade, é um orgulho, é querer às vezes até ganhar dinheiro à custa de livros, e que não é permitido, porque tudo que vem de graça é dai de graça o que de graça recebeste. Se nós temos um espírito do nosso lado que nos ajuda, é necessário nós entendermos que isso não é nosso, tem o auxílio de um bom espírito. Então não é justo nós vendermos. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Olha, se nós queremos nos lançar ao público, nós temos que ter uma ficha grande de trabalhos pessoais. E tem pessoas que acham que vindo no centro, recebendo passe, já está quites com a lei. Não é verdade. Nós temos que nos doar, porque é dando que se recebe, diz Francisco de Assis. É dando que se recebe. E nós queremos apenas acréscimos de misericórdia. Acréscimos. Porque nós não somos ainda dignos de receber. Mas nós somos dignos do que? De acréscimos de misericórdia. Mas é preciso aproveitar essas misericórdias de Deus para nós acompanhar, né, a nossa vida e melhorar dentro de casa, com a vizinhança, enfim,
com os companheiros de trabalho na casa espírita, ser mais humano, entendendo que aqui nós temos que acolher as pessoas. E no mundo toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e educar. Você viu o que Emmanuel fala? Muitas pessoas, eles querem isso e aquilo, eles querem receber, mas eles não querem se doar, querem receber. Mas primeiro nós temos que aprender, gente, aquilo que vem até nós, a distribuir. É como eu digo às vezes na oração: Senhor, que eu possa entender e distribuir tudo que precisa ser distribuído para que a felicidade se multiplique entre nós. Então, esta lição de hoje vem realmente nos ajudar a entender o que é a vida, a entender a nossa necessidade. Porque, gente, sofrer na Terra, todo mundo sofre. Todos, ninguém passa aqui em brancas nuvens, não. Mas é preciso aprender aqui dentro do coração a termos, sabe o quê? A paz. E para ter paz tem que perdoar, para ter paz tem que ajudar, para ter paz nós temos que ser útil a cada passo, a cada instante com os nossos semelhantes. Então, companheiros, nós pedimos a Deus nesse momento, através da prece do anjo Ismael, que possa abençoar o planeta Terra, que possa, Senhor, abençoar meus irmãos aqui presentes, aqueles que nos ouvem, o YouTube, aqueles que ouvem, Senhor, o Instagram, aonde nós falamos de Ti, onde eles estiverem, que recebem a Sua graça. Então, glória a Deus nas alturas e paz na terra às criaturas de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta seus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra sobre nós tuas lindas asas brancas, abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Senhor, pela tua sagrada paixão, pelo teu martírio na cruz, dai a estes que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Senhor, paz a eles e misericórdia aos que se dizem nossos inimigos. Abra teu seio divino e receba a súplica das últimas de tuas servas. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinho, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegarmos um dia às eternas moradas. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abra teu seio divino e receba a nossa súplica em favor de toda a humanidade. Onde haja, Senhor, palavras de guerra, onde haja ódio, onde haja mentira, onde haja aqueles que fabricam as ilusões, silencia esses lábios que induzem a tentação, paralisa aqueles que partem, Senhor, na direção errada, movimentando-se para perverter a tua verdade. Ó irmãos, mentalizam aquilo que vieram buscar nesta casa. É o momento de pedir por todas as nossas mazelas. É o momento de pedir paz para os nossos lares, a bênção divina para os filhos. É o momento de pedir pelo pão de cada dia. É o momento ainda de vibrarmos
por todos aqueles que são portadores de câncer, ligados a esta casa de caridade. Esses nomes que estão aqui depositados sob a mesa de caridade. Senhor, por aqueles que o lar desmorona pelo ódio, pelo rancor, transmita a paz, a bênção para essas criaturas. E assim, Jesus, em teu nome, nós queremos dizer, juntamente com esses irmãos que aqui se encontram do plano espiritual, glória a Deus nas alturas e paz na terra às criaturas de boa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Louvado seja o Cristo. Graças a Deus.